Olá, abençoados, graça e paz, família da fé, graça e paz, povo amado de Deus. Como estão vocês? Sejam todos bem-vindos. Deixem aí seu like e compartilhe aí essa mensagem, tá bom? Resposta a um irmão religioso. Com respeito, quando a gente fala religioso, a gente não está aqui difamando ninguém, não está aqui crucificando e condenando ninguém. É só quando a gente usa essa expressão religiosa é porque eles creem em uma tradição da religião, tá bom? Então é com respeito que eu me dirijo ao irmão. Eu esqueci o nome do irmão. O irmão Severino, se não me falha a memória, o irmão Severino Ferreira. Ele fez um comentário em uma mensagem que nós postamos alguns dias atrás, que tem por tema por que Satanás, o diabo, não entrava nas pessoas. Por que Satanás, o ser espiritual criado pela religião, não possuía as pessoas? Por quê? Porque Satanás não possuiu Jesus no deserto. Né? Então, todas as vezes que há essas manifestações, teoricamente, supostamente de demônios, manifestações essa que eu já enterrei, já exorcizei, né? Já, entre aspas, expulsei, já participei, eu fui de igrejas pentecostais, então para mim isso era muito natural. Então eu não estou falando de algo que eu não tive experiência, então talvez você esteja me vendo falando sobre isso hoje e diz assim, esse irmão é um incrédulo, ele nunca teve experiência com os espíritos, etc. Meus amados, eu ia aqui para as dunas aqui de Itapuã, desfazer obra de macumba, de magia negra, achando eu que estava ali fazendo a obra de Deus, simplesmente por estar lá chutando cabeça de bode e quebrando o prato de macumba, desrespeitando as religiões de matriz africana. Isso não era nada, simplesmente eu era ignorante. Então eu já entrei em terreiro de candomblé, já teoricamente expulsei esses demônios, essas pessoas que se manifestam e tal. Mas hoje eu entendo que aquilo ali é uma questão cultural, religiosa, mística. Uma questão da mente das pessoas envolvida com aquilo, com aquele rito. Mesma coisa nas chamadas igrejas pentecostais, onde aqueles irmãos roda e falam labachura e depois cai, diz que foi arrebatado e quando volta não sabe para onde foi, de onde veio, não sabe de nada do que aconteceu, etc. Tudo alucinações. Então eu já permeei esses meios, eu sei do que eu estou falando, tá? Eu já entrei em casa de pessoas, vi pessoas colocando a mão para trás, já soprei e teoricamente os endemoniados caíram. Tudo isso baseado em uma cultura religiosa pentecostal, onde as pessoas acreditam nessas coisas, onde a mente das pessoas estão doutrinada, induzida a este tipo de operação, tá? Você não vai ver em uma igreja, por exemplo, uma igreja evangélica, batista, tradicional, igrejas mais, queira quer não, voltada para o ensino da palavra, voltada para a doutrina bíblica, você não vai ver esse tipo de manifestação. Por quê? Porque lá a palavra em si, a forma que é conduzido o trabalho, a própria palavra em si vai trazendo maturidade para as pessoas, ainda que tenha, né, os erros teológicos, devido à lei de Moisés, que é pregada na atualidade como se fosse para ser vivida na prática. Então existe essa questão de erro teológico, mas no que tange a essas religiosidades, este misticismo, essa endemonização de tudo, esse satanismo que é pregado em outras igrejas, principalmente pentecostais e neopentecostal, não tem lá nessas igrejas tradicionais. Portanto, não há essa necessidade e este ambiente, ou aqueles ambientes, naqueles ambientes, não acontece esse tipo de manifestação como acontece nas chamadas igrejas pentecostais, terreiro, etc, etc, etc. Então, abençoados, preste muita atenção. A palavra diabo
no original grego, porque o problema é que as pessoas pegam aqui o português e acham que Jesus escreveu aqui no português. Nem no grego foi Jesus que escreveu, tá? Ah, diga-se de passagem, nem no hebraico, nem no aramaico. A questão de os escritores terem sido inspirados por Deus, mas não foi Deus que pegou a caneta e escreveu. Então você vai ver muito erro, muita colocação humana. Por exemplo, o próprio Paulo, em certas circunstâncias, ele dizia assim: falo eu e não o Senhor. Você vai ver muitas situações, Salomão falando na carta de Cantares, né, uma carta romântica que ele envia à sua amada, e as pessoas pegam a carta de Cantares de Salomão e colocam na igreja como doutrina. Ah, porque a Rosa de Saron, o Lírio dos Vales, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é uma carta romântica que o rei escreveu para a sua amada. Então existem várias situações dentro da Bíblia, várias passagens, vários textos que o autor ali, ele não estava sendo inspirado por Deus, ele simplesmente colocou seu ponto de vista, o seu entendimento ali dentro daquele contexto geral da história. E isso a gente não pode ter como verdade e dizer que aquilo é a palavra de Deus. Escute bem, nem tudo que está na Bíblia quer dizer que foi Deus que inspirou, tá, abençoados? Ah, mas está na Bíblia? Não, independente se está na lei ou está na graça, existem situações que foram o homem que colocaram, foram os homens que deram ali as suas opiniões. Então, quando você vai ver o sentido da palavra, a etimologia da palavra diabo, que foi traduzida do hebraico para o grego, né? No hebraico, Hassatã, ou no caso Satanás, né? Para o grego deu o sentido de diabo, que quer dizer diabolos, né? Ou no latim diabolus, né? Então o sentido dessa palavra quer dizer aquele ou aquilo que é caluniador, aquilo que se opõe, né? Satanás, por exemplo, opositor, adversário. É nesse sentido. Então, isso é um adjetivo, não se aplica a uma criatura, a um ser. Está falando de algo que é contra, né? Que pode ser um homem, um governo, uma doutrina, né? Um ensino anticristo, contra Cristo, etc, etc. Então, você vai ver em diversas passagens, e você que está assistindo aqui pela primeira vez, eu repostei recentemente, indico novamente. Nós temos um estudo aqui no nosso canal, você pesquisa aí, ó, Elson Jesus /MGV, tem lá um tema, Satanás, expectativa versus realidade. Satanás, expectativa versus realidade. Você vai ver um estudo de quase 2 horas e meia, 90% dos textos que falam do diabo e de Satanás a gente estudou, né? Trouxe dentro do contexto para você ter uma ideia. Então eu postei essa mensagem recentemente que Satanás na Bíblia nunca possuiu ninguém. Satanás não entrava em ninguém. E o irmão Severino, se não me falha a memória, ele colocou nessa mensagem um comentário o texto de Lucas, capítulo 22, versículo 3, que diz assim, ó, entrou, porém, Satanás em Judas, que eu tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. Então ele disse assim, olha, seu leigo, aprende aí, ó. Ele botou esse texto, né? Lucas 22, 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que era um dos 12. E aí ele me chamou de leigo, porque naquela mensagem eu falei que Satanás não possuía ninguém, não entrava em ninguém. Que todas as vezes que há um tipo de possessão, geralmente os líderes religiosos atribuem a demônios. Ah, o demônio entrou, o demônio não sei quem. Mas eles não dizem que Satanás entrou em alguém. Existe até um pensamento entre os teólogos, uma falácia, que eles dizem que Satanás é tão poderoso que se ele possuísse alguém, o corpo da pessoa não suportaria. Eu já vi esse tipo de conversa, não sei se vocês já ouviram. O corpo da pessoa não suportaria, tipo assim, explodiria, porque é muita malignidade. Então Deus não permite que o ser, entre aspas, Satanás venha possuir a pessoa. Então, aí Deus permite que os demônios entrem nas pessoas, teoricamente. Mas o ser, Satanás, ele não pode entrar nas pessoas, porque ele é muito poderoso e ele poderia destruir as pessoas.
Isso é uma falácia religiosa e eu já vi no meio da religião. Vamos lá, primeiro eu quero explicar isso aqui e esse é o tema. Resposta a um religioso. Porventura, Satanás entrou no diabo? Então é isso? Satanás entrou no diabo? Como assim, irmão Elcio? É porque o irmão me passou isso aqui. O irmão Severino, abre o olho, irmão Severino, presta atenção. Vai procurar o sentido da palavra no original, o sentido hebraico da palavra Satanás, Ra-Satã, adversário. Estava falando de circunstâncias, é um adjetivo, tá bom? Então, olha lá. Lucas, né, 22, 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era um dos 12. Bom, então Satanás entrou em Judas. Ele usou essa expressão ao pé da letra. O único versículo que existe que Satanás teoricamente entrou em alguém, não existe um outro texto. Me procure um outro texto, porque eu não posso usar um versículo solto para fazer uma doutrina. Tá? Então me mostre, irmão Severino, um outro texto, outras mensagens, outras passagens, né, para a gente fundamentar essa tua tese aqui. Que Satanás de fato entrou no sentido literal em Judas. Presta atenção. Quando alguém, um exemplo que eu vou dar, tá? Eu estou adiantando aqui que eu tenho um compromisso daqui a pouco com o meu trabalho aqui, mas eu quero deixar aqui, pincelar isso aqui. Vamos lá. Alguém é fumante, né? Alguém usa cigarro. O cigarro a gente sabe que é prejudicial à saúde e é uma porta O cigarro é uma porta de quê? De entrada para diversas... É uma porta de entrada. O cigarro é uma porta de entrada para diversas doenças. Por exemplo, o próprio câncer de pulmão ou de garganta, etc. Então isso é uma força de expressão. O refrigerante, né, é uma porta de entrada para diversos problemas de saúde. Então isso é uma força de expressão que nós usamos naturalmente no nosso dia a dia, né? Aí vem, por exemplo, a ira, né? A ira, o isolamento social é uma porta de entrada para uma depressão, né? Uma tristeza profunda, uma mágoa, um sentimento de perca, de dor, é uma porta de entrada para desencadear um problema psíquico, etc. Então, isso são forças de expressão. Então, quando eu olho aqui Lucas 22, 3, e entrou, porém, Satanás em Judas, não é no sentido literal que um ser espiritual entrou no corpo de Judas. Não, foi um sentimento que tomou a mente de Judas. Satanás, opositor, o diabo, adversário, um sentimento maligno entrou na mente, que Jesus chamava também de coração, porque é do coração do homem que nasce o adultério, o homicídio, etc, etc. Então, foi esse sentimento. E eu já deixo aqui também a outra mensagem que nós temos aqui no canal, por sinal. Eu tenho um tema aqui em uma mensagem que diz assim, olha, é uma mensagem antiga, mas muito boa, por sinal. A teologia da prosperidade, o Satanás que entrou em Judas. Temos esse tema aqui. Estude ele depois, pega a Bíblia, abra a teologia da prosperidade. O Satanás que entrou em Judas. Judas estava ali com Jesus, comia Páscoa ali, o pãozinho, Jesus dava na boca, né? Porque tem crente que diz assim, se você não comer o pão, você não tem comunhão com Deus. Aí todo mês ou em ano, dependendo da religião, da tradição, vai lá comer um pedacinho de pão para dizer que tem comunhão com Jesus, comunhão com o corpo. E Judas que comeu na boquita que Jesus deu. E cadê a comunhão de Judas? Então Judas andava ali com o Senhor, era um dos 12, né, apóstolo. Todavia, entretanto, a teologia da prosperidade, para não chamar de ganância, porque teologia da prosperidade é ganância pastoral, tá? Teologia da prosperidade é ganância pastoral, tá? Então a teologia da prosperidade foi o Satanás que entrou, uma força de expressão, entrou na mente de Judas. Porque Judas tinha tudo com o Senhor. Inclusive ele era o tesoureiro ali do ministério de Jesus de Nazaré, mas ele metia a mão aonde? Na bolsa, no ofertório. Ele roubava ali o Senhor e o Senhor sabia.
A teologia da prosperidade, a ganância pastoral, sabe? Isaías capítulo 56, versículo 11, sabe? Eles são cães gulosos, não se fartam, sabe? Cada um pastoreia a si mesmo. Então, esses cães gulosos da teologia da prosperidade, eu não estou falando de prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica é uma coisa. Agora, essa teologia da prosperidade, essa ganância pastoral, esse que quer governar tudo, que tem tudo, tem que ter tudo, que Deus tem que dar tudo, que Deus é obrigado, que é isso, irmão? Então nós temos essa mensagem aqui no canal também. A teologia da prosperidade, o Satanás que entrou em Judas. Então, entrar aqui é uma força de expressão. Judas não perdeu a oportunidade. Quando ele viu a oportunidade, ele foi oportunista. Quando ele viu a chance, a oportunidade de se dar bem, já era ladrão, né? Já roubava. Né? João 10:10. O ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir. Judas era um desses, um mercenário. Ladrão. Então ele já roubava o Senhor ali. E quando ele teve a oportunidade de trair o Senhor por 30 moedas de prata, ele traiu. Ele vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. Então o Satanás que entrou em Judas foi esse sentimento de ganância, de avareza, de poder, sabe? De querer barganhar com o Senhor, como tem muitos líderes barganhando o evangelho, mercadejando, comercializando a palavra de Deus. Então esse é o tipo de Satanás que tem entrado na vida desses líderes. Então, o irmão Severino, se eu não me engano, Ferreira, não adianta o Senhor pegar esse texto aqui e entrou, porém, Satanás em Judas, para o Senhor tentar me convencer que aqui foi um ser espiritual que entrou em Judas. Não foi, filho. Não foi. Sabe por quê? O tema aí. Porventura, Satanás entrou no diabo? Mas e aí, irmãos, como assim Satanás entrou no diabo? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? O irmão mostrou um texto que Satanás entrou em Judas, mas no diabo? Tá bom, corta para mim. João, capítulo 6, João, livro de João, capítulo 6, versículos 70 e 71. Bom, então se o irmão usou esse texto para dizer que Satanás entrou em Judas, eu quero perguntar ao irmão se Satanás entra no diabo. Então quer dizer que Satanás é uma coisa e o diabo é outra? É isso? Então não adianta os irmãos tentarem, com todo respeito, se quiserem me refutar dentro do evangelho, tem que ter conteúdo, tem que ter embasamento, tá? Não estou dizendo aqui que eu sou melhor do que ninguém não, mas a gente estuda. Nós que ministramos o evangelho da graça, nós estudamos justamente para falar, dentro da medida do possível, com convicção. Então, João, capítulo 6, versículos 70 e 71. Então eu faço mais uma vez essa pergunta ao irmão religioso e a qualquer outro que queira discutir esse assunto. Então, já que Satanás, Lucas 22, 3, já que Satanás entrou em Judas, então Satanás entrou no diabo? O diabo é uma coisa, Satanás é outro, Satanás é mais forte do que o diabo e por isso Satanás entrou no diabo? Por que, irmão Elson? Corta para mim. João capítulo 6, versículos 70 e 71. E quem disse isso aqui foi Jesus, tá? Não é irmão Elson não. Então, olha lá. Já que o irmão usou a passagem de Lucas, eu vou mostrar a passagem de João, que parece que o irmão também, que me chamou de leigo, não conhece isso aqui. João 6, 70. Diz assim. Respondeu-lhe Jesus. Não vos escolhi a vós os 12? Ó, igual está lá em Lucas 22, 3. Judas era um dos 12 e Satanás entrou nele, não é isso? Pronto. Não escolhi a vós os 12? Um de vós é um diabo. Jesus não disse que Judas estava possuído pelo diabo. Jesus disse, um de vós é um diabo. Por que um diabo? Já que para a religião só existe o diabo, ou o Satanás. E porque Jesus, ele diz, um de vós é um diabo. Isso indica que existe outros diabos, diabolos, como é no grego. Perceberam? Então, não escolhi vocês os 12, Jesus dizendo, e um de vós é um diabo, versículo 71. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de o trair ou de entregar, sendo um dos 12. Então Jesus foi categórico.
ele disse: um de vocês, dos 12, é um diabo. E dizia ele de Judas Iscariotes. O mesmo Judas que em Lucas 22:3 foi, entre aspas, possuído por Satanás, Jesus chamou ele de um diabo. Percebeu, irmão Severino? Então, esse é o tema e é uma pergunta. Satanás entrou no diabo? Como assim? Satanás possuiu o diabo? Não, irmãozinho. Porque Satanás e diabo são adjetivos, forças de expressão de uma situação oposta, contrária à vontade de Deus. Você lembra de Pedro? Mateus capítulo 16, está lá no versículo 18 em diante, quando Jesus pergunta: que diz os homens que eu sou? Disseram: tu és um dos profetas, tu é isso e aquilo. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: disseste bem, não foi carne e sangue que te revelou, foi o Pai que está no céu. E depois Jesus disse: olha, eu vou sofrer em Jerusalém, eu vou morrer, vou ressuscitar ao terceiro dia. E de repente, Pedro disse: não, Senhor, de forma nenhuma eu vou deixar que isso aconteça contigo. Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, que cogita das coisas do homem, mas não conhece as coisas de Deus. Então observa, abençoado, que Jesus repreende Pedro chamando de Satanás. Porque Pedro se colocou contra, como um opositor a Jesus. Não era que Satanás ali entrou em Pedro no sentido de possuir. Foi a atitude carnal de Pedro, agindo pela emoção, ainda que a sua intenção fosse boa, de proteger, entre aspas, o Senhor. Tanto é que quando Jesus é lá pego no jardim, Pedro arranca a espada, corta a orelha do soldado, e aí Jesus disse: guarda a espada. Guarda a espada, ou pensas tu que se eu clamar ao Pai, o Pai não envia aqui legião de anjos para me livrar dessa situação? Entendeu, meus amados? Então, não foi um diabo, um ser espiritual, Satanás, que entrou em Pedro. Foi a atitude satânica de Pedro. E Jesus repreendeu aquela atitude satânica de Pedro. Aquela atitude oposta que entrou, permeou na mente de Pedro e Pedro verbalizou. Então assim foi em Judas. Lucas 22:3 não é um ser espiritual que entra em Judas, é uma atitude que entra no coração de Judas e diz: entrou Satanás em Judas. É uma força de expressão. Porque senão, Jesus estaria dizendo que Judas é um diabo. Se ele diz que é um, indica que existem outros. E de fato, biblicamente, existiam outras situações de diabo, opositores, caluniadores, etc, etc. Paulo fala do relacionamento do homem com a mulher no capítulo 7 de Coríntios, que quando eles estão separados, né? E quando não há um consentimento ali mútuo, Paulo disse: tome cuidado, não fique muito tempo separado para que Satanás não venha se opor. Aí os crentes, hoje os pastores, pregam que se o homem e a mulher brigarem, um dormir para um canto, outro dormir para outro, Satanás dorme no meio. O que Satanás quer fazer no meio da cama? Não, aquilo é uma força de expressão. Satanás é a carne ativada, onde haverá divergência. Quero ver sua esposa aí fazer jejum aí, ou você não vai aguentar fazer jejum aí da sua véia, pra tu ver que o pau não quebra. Ah, não me quer mais não? Tá com outra na rua? Ah, você tá procurando uma novinha? E por que não me quer mais? Por que não me procura mais? Aí o marido diz: por que tu não se perdeu para procurar? Então é uma força de expressão. Não é um ser espiritual que entra no meio do casamento. São as brigas, a discórdia, a desconfiança. É nesse sentido. Paulo também, falando lá na carta aos Tessalonicenses, Paulo diz que eu queria ter convosco, mas Satanás me impediu. Que Satanás que impediu Paulo? Aí no contexto ele vai dizer: os judeus que mataram Jesus, crucificaram Jesus, mataram os profetas, nos impede de pregar as palavras da salvação. E eu queria ter com vocês, mas Satanás me impediu. Quando você vai ver quem é Satanás ali no contexto, eram os judeus, irmãos. Que Paulo usa essa força de expressão: Satanás.
Você vai ver no livro de Apocalipse, quando o escritor usa essa força de expressão, que diz assim, o acusador de vossos irmãos, que os acusava de dia e de noite. Você vai ver em outros textos, o diabo. Em várias situações, quando você vai procurar na Bíblia, quer dizer uma outra coisa. Por exemplo, o acusador de vossos irmãos, que está em Apocalipse, a religião diz que é o diabo. Aí Jesus vem em João capítulo 5, versículo 45, diz que quem acusava o povo era Moisés. E agora? O acusador de vossos irmãos que os acusava de dia e de noite era Moisés, disse Jesus. Era a lei de Moisés. Viu aí, abençoados? Então, as pessoas não conseguem entender, discernir, sabe? É parar para analisar os fatos. Você sabia que um dos primeiros textos onde aparece essa expressão adversário ou Satanás é o próprio Deus se colocando como um adversário? Você sabia disso? Como assim, irmão Elcio? Você não sabia não? Um dos primeiros textos bíblicos que aparece a expressão adversário, que é o mesmo significado. Pega aí no Google o que significa Satanás no original hebraico. Você vai ler. O que significa Satanás? Opositor, adversário. E a primeira vez que aparece um texto de adversário ou opositor é o próprio Deus se colocando como um Satanás. Na vida de quem? De Balaão. Deus se manifestou contra, mandou lá um anjo com a espada de fogo contra o profeta. É o mesmo sentido, é nesse sentido. Quando alguém se levanta contra a palavra de Cristo, a obra que Cristo fez, essa pessoa se coloca como um adversário, como um opositor. Os judeus não aceitavam a mensagem de Jesus, não recebiam a palavra de Jesus. E Jesus diz, vocês têm por pai o diabo, que é homicida e pai da mentira desde o princípio. O diabo, que é homicida e pai da mentira desde o princípio, não é um ser espiritual, gente. Até porque naquela mensagem nós temos aqui também. Nós temos essa mensagem aqui também. O diabo, homicida e pai da mentira e sua semente. Pesquisa aí. Elcio Jesus, o diabo, o tema. O diabo, homicida e pai da mentira e sua semente. Está falando da natureza humana, caída, o homem que não se sujeita ao Pai, o homem que não se sujeita ao senhorio de Deus. Você vai ver o próprio Adão se colocando como diabo. Em outros contextos, a própria lei se opondo contra as pessoas. Então são situações, não está falando de uma criatura, de um ser espiritual. Essa criação, essa invenção romana tem permeado os corações dos crentes. E as pessoas estão aí. Eu sei que talvez você que esteja assistindo agora esteja aí dizendo, mas aquela passagem assim, aquela passagem assado. Já indiquei aqui, Satanás, expectativa versus realidade. Abra essa mensagem e escute. Aí se você tiver alguma coisa contra, depois você vem aqui e coloca nos comentários. Irmão, aquela mensagem assim, você se equivocou, porque o texto está dizendo isso. Volta aqui que a gente vai estudar junto também. Eu aproveito que vocês estão comentando, trazendo alguma coisa diferente daquilo que eu estou expondo e a gente vai estudar junto. Aqui não tem essa, não. Aqui ninguém é sabedor da verdade. Nós estudamos a palavra de Deus. E não adianta vir para cá. É por isso que a Bíblia diz que a letra mata. Vá estudar também as Escrituras, que a letra que matava era a lei de Moisés, tá? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, foi glorioso, quanto maior glória será o ministério do Espírito, tá bom? Então a letra que matava era a lei de Moisés, que era o ministério de condenação e morte, tá bom? Romanos capítulo 8, versículo 2, diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, tá bom? Então a letra que matava era a lei de Moisés, não tem nada a ver com estudar a Bíblia, tá? Pelo contrário, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Oséias disse, o meu povo é destruído por falta do conhecimento. Pedro disse, crescei na graça e no conhecimento. Oséias também disse, cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então tem que ter conhecimento. Isaías capítulo 1, versículo 3,
O profeta, pelo Espírito, declara: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono. Israel não tem entendimento, Israel não me entende. Paulo fala aos Romanos, capítulo 10 também, no versículo 2, eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não praticando a justiça que é Cristo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Por quê? Porque eles queriam estabelecer a sua própria justiça. Paulo disse: eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, porém, sem entendimento. Então tem muitas pessoas zelosas de Deus, mas não tem um entendimento. E por não ter um entendimento, fica aí como esse irmão dizendo que eu sou leigo e que Satanás entrou em Judas. Bom, se Satanás entrou em Judas, Lucas 22, 3, eu quero que ele me explique como é que Satanás entrou no diabo. Porque Jesus disse em João 6,70 que um dos 12, falando de Judas, era um diabo. E agora? É só o irmão me explicar como é possível Satanás que entrou em Judas em Lucas 22, 3, o mesmo Satanás que entrou em Judas, ele agora entrar no diabo. Porque Jesus que disse que Judas era um diabo. E agora? Viu? Como é que a gente pega o religioso no contrapé? Por quê? Porque não entendeu, só leu. Queridos, ler a Bíblia é uma coisa, entender é outra história. Você está diante de um jovem, né? Não estou tão jovem assim, mas como disse o Madruga, nós somos jovens ainda, jovens ainda, jovens ainda. Né? Eu já li a Bíblia, quando eu passei 18 anos na tradição evangélica. Então eu li a Bíblia umas 3, 4 vezes, de ponta a ponta. E o meu pastor dizia assim, é para ler tudo, nem a genealogia é para pular, tem que ler tudo. E eu lia tudo. Só que ler a Bíblia é uma coisa, você vai ler como um livro e vai interpretar ali no sentido natural da coisa. Agora, quando você começa a perceber a questão da palavra que é espírito e vida, a figura de linguagem, né? A etimologia ali da palavra, a força de expressão, as parábolas. Eu não posso pegar uma parábola na Bíblia e pregar como doutrina. Eu não posso pregar uma força de expressão de Jesus, quando Jesus diz assim, se vocês não comerem do meu corpo, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Eu não posso pegar o pé da letra e dizer que nós temos que comer o corpo de Jesus e beber o sangue de Jesus, porque, como os judeus disseram na época, nós vamos comer da tua carne? Aí vem o crente e diz, não, mas simbolicamente a gente come o pão e bebe o suco. Não tem nada de simbologia. Porque a força de expressão que Jesus usa, se vocês não comerem do meu corpo, não beberem do meu sangue, Jesus está falando se aquelas pessoas não recebessem a palavra da cruz, a mensagem, né, a obra que ele iria consumar no Calvário. Se as pessoas não recebessem de bom grado, nesse sentido, crescem naquilo que ele iria executar. Então, desculpe. Então, como é, irmão Elcio, que eu como do corpo e bebo do sangue? Quando eu acredito no sacrifício de Jesus. Nós estamos aqui comendo do corpo, né, nesse sentido, nessa força de expressão, e bebendo do sangue de Cristo, porque eu acredito no derramar do sangue. Eu acredito que ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, já tirou o pecado do mundo, o pecado não está mais no mundo. João capítulo 1, versículo 29. Eu acredito que não há mais maldição, Gálatas capítulo 3, versículo 13, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? E ele, de fato, cumprindo a profecia de Isaías 53, levou sobre si, né? Então, isso é comer do corpo e beber do sangue, é nesse sentido, tá? Eu acredito que há um só batismo, como disse o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o próprio Jesus disse em Atos, capítulo 1, versículo 5, vocês foram batizados por água, por João, mas em pouco tempo vocês serão batizados pelo Espírito, não mais por água, não mais pelo rito judaico, mas agora pelo Espírito da palavra. Amém, meus amados? Então, fica aqui essa pergunta no ar, quem quiser tentar responder, né? Então, você vai ver muita contradição dentro da tradição religiosa, tá? Então é necessário a gente analisar os pontos, as passagens, para que você não venha se embaraçar com texto solto, né? Quantos pastores pregam que o devorador, cortador e migrador
São os demônios que vêm destruir a finança. Onde é que está isso na Bíblia, que os devorador, cortador e migrador são demônios? Não, a Bíblia diz que são gafanhotos. Né? Pragas, gafanhotos, insetos que Deus enviava para destruir a plantação de Israel. Só isso. Agora, o líder religioso quer é engraçado que eles querem espiritualizar o natural. E o espiritual, eles querem naturalizar. Desculpa aí essa fala. O espiritual, eles querem naturalizar. E o natural, eles querem espiritualizar. Não pode. Não pode. Tá bom? Então ficamos por aqui. Obrigado a vocês aí nos comentários. Graça e paz, uma noite abençoada aí para todos. E vamos ver, né, se o irmão vai ter acesso a essa palavra e se ele consegue aí discernir aí esse mistério aí. Ah, irmão, como assim? O Satanás entrou no diabo, possuiu o diabo, tá? Ficamos por aqui. Temos diversas mensagens aí sobre Satanás, Lúcifer, né? Que não existe Lúcifer como um ser espiritual. Lúcifer não tem nada a ver com o capeta que caiu do céu, nada a ver o que João fala lá em João capítulo 12, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Infelizmente, a leitura de uma forma humana, religiosa, tem confundido a mente das pessoas. E, diga-se de passagem, você vai ter diversas informações aqui para você passar do jeito que você quiser. É como um pregador famoso aí que é deputado e todo mundo parece que são os bezerros de ouro da religião, né? As pessoas idolatram esses homens e não questionam, não. Tem um pastorzão aí famoso que pregava nos Gideões, que é deputado, né? O Infeliciano. Ele disse que Deus pegou o espírito do anjo, pegou a alma do animal, sei lá, alguma coisa assim, bateu assim no liquidificador e criou o ser humano. E as pessoas, homem de Deus, Deus usa na revelação. Entendeu? Infelizmente é nessas coisas que as pessoas acreditam. Então as pessoas não conseguem entender, ler de uma forma, né, coerente, com cuidado, analisando. Não, tá aí. Tá aí os bezerros de ouro da atualidade, né? Irmão? Naquele tempo o Arão construiu lá um bezerro de ouro para a nação de Israel adorar. E hoje em dia são esses líderes aí, esses teólogos, que saem contando essas histórias e as pessoas vão acreditando. Porque acreditar em eu já falei isso em outras mensagens. Gente, eu já acreditei em tudo isso. Só que não faz sentido. Roma pegou, a religião romana pegou, sabe, é uma mistura. Parece que pegaram lá o Poseidon, não é isso? Um deus lá da Grécia, que era o sereio. Tem a sereia, tem um sereio, o macho. Né? Poseidon, aquele ídolo com tridente na mão, né? E aquele cabelo, aquela coisa. Pegaram o Poseidon lá e pintaram de vermelho, colocaram um rabo de serpente, que serpente também de dragão, não sei o quê. E criaram aí, enfeitaram o diabo evangélico, o diabo do cristianismo. Qual a primeira figura que você tem de um ser espiritual chamado Satanás, que vem na sua mente? É claro que você hoje com conhecimento não cai nessa, mas um religioso quando ele fecha o olho, se eu disser assim, fecha o olho aí, como é o diabo? Qual é a imagem do diabo na mente dessas pessoas? É um homem, um ser, uma criatura masculina, né? Com chifre, é isso ou não é? É isso ou não é? Com chifre, com tridente, vermelhão, parecendo o torcedor do Mengão, vermelhão, né? Com os olhos de fogo, não é isso? Com um rabo de dragão, é isso ou não é? Na mente do religioso, se ele fecha o olho e o pastor diz, cuidado com o diabo, ele está repreendido, Satanás. O Satanás que aparece na vida dele, na mente dele, é coisa da mente, irmão. O Satanás que aparece na mente dele é aquele ser musculoso, vermelho, com olhos de fogo, com tridente assim, com tridente de vampiro. Se você não aceitar Jesus, eu vou te pegar aqui no quinto dos infernos e vou te furar. Eu vou te matar. Te matar de novo? Mas se o camarada já morreu. Quem ensinou isso? Foi Jesus? Nunca Jesus ensinou isso. Jesus nunca falou de um ser semelhante a essa coisa aí,
que ia ficar infernizando e espetando num pseudo-inferno alguém que não o aceitou? Não, Jesus nunca falou isso. Até porque quando Jesus falava Jesus nunca falou de inferno, tá? Os textos que se referem a inferno era Hades ou Sheol, que se referia a um lixão onde era jogado lá os cadáveres que tocava fogo lá e ficava lá queimando. Falando de um lugar de um purgatório, né, no sentido de queimar. É nesse sentido que Jesus falava, tá bom? Tem nada a ver com ficar sofrendo eternamente. Mas o diabo criado pela religião, principalmente, né, a religião romana, e hoje abraçada pela religião evangélica, é esse ser supostamente maligno, que é um ser avermelhado que quando o crente fecha o olho, ele acredita que o diabo é essa coisa aí. Não é, irmão. Não existe. Não tem isso. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Quem viu o diabo? Quem falou sobre o diabo? Quais as características físicas desse diabo? Não. É igual alguém fazer característica de Deus. Deus é espírito. Qual a característica de Deus? A característica de Deus humanamente foi Cristo, um ser humano que veio cheio de amor e graça. Agora, ninguém pode desenhar Deus. Mas sabe o que é que fizeram? Tem um pastor aí, de uma banda chamada Santa Geração, Antônio Cirilo, o nome do pastor, na capa do CD dele, ou no DVD, desenhou Deus. E como foi que desenharam Deus? Segundo a visão de Apocalipse. Porque um senhor de cabelos brancos, de olhos de chama de fogo, e na sua boca só uma espada afiada. Aí tá lá o desenho de supostamente Deus. Eles dizem que Deus é aquele Deus representado na linguagem de João. Não, irmão, não tem nada a ver. Deus é aquilo, é? Deus é um velho de cabelo branco com espada saindo da boca? Deus é algo físico, cabelo branco, uma espada saindo da boca? Deus é aquilo, é? É isso que Deus é? Então, claro. Então, para os crentes, Deus é aquele ser, aquele homem velho, com a espada saindo da boca e o olho de fogo, e o diabo é o ser espiritual, torcedor do Flamengo, todo vermelho, com tridente na mão. Não é, irmão? Tá bom? Ficamos por aqui. Obrigado pela atenção de todos. Graça e paz. E até o próximo encontro, permitindo, Papai do Céu. Se liberte. Conhecereis a verdade vos libertará. Tá bom? Nós cremos em um Deus soberano, supremo, que não divide a sua glória com ninguém. O mal existe na humanidade, como uma mensagem que nós pregamos de manhã. Se você não acessou, acesse a mensagem que foi pregada pela manhã, onde eu dei lá um tema sobre nem tudo está no controle de Deus, tá bom? Nem tudo está no controle de Deus. Uma mensagem excelente para você crescer na graça e no conhecimento. Fui e até a próxima.